Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje a gente vai mergulhar no caderno de número 12, que aborda um tema, assim, bem central no direito empresarial: sociedade por ações, subsidiária integral, grupo de sociedades e consórcio. Exato. E o desafio aqui não é só decorar os conceitos, é entender como essas peças todas se encaixam, sabe? Pensa nisso como um conjunto de ferramentas para construir impérios empresariais. A gente vai analisar o bloco de construção fundamental, a sociedade anônima, e depois ver como ele pode ser usado para criar estruturas bem mais complexas. E claro, né, apontar as armadilhas que sempre aparecem. Uma ótima analogia. Então, a nossa missão hoje é abrir essa caixa de ferramentas, entender cada peça e, principalmente, quando e por que usar cada uma. Vamos começar pela base de tudo, a peça que mudou o capitalismo, a sociedade anônima, a SA. Perfeito. E o primeiro ponto que o material do professor Lessa destaca é a natureza da SA. Ela é uma sociedade de capital. Isso parece meio acadêmico, mas a implicação prática é gigante. Gigante como? Significa que o foco está no dinheiro investido, não em quem é o sócio. Você não precisa conhecer ou confiar nos outros acionistas. E é isso que permite que, sei lá, milhares de pessoas que nem se conhecem se unam para financiar projetos enormes, tipo uma companhia aérea ou uma gigante de tecnologia, certo? Exatamente. Essa característica é o motor do capitalismo moderno. E daí vem a regra de ouro que a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, adora explorar nas provas. Qual seria? A S é sempre empresária. Sempre. Não importa se o objeto social dela é plantar alface ou construir foguete. A natureza dela é inerentemente empresarial. Esse é um ponto de partida que não dá para esquecer. Ok. Então a natureza é de capital e ela é sempre empresária. Mas o que realmente atrai os investidores é a questão do risco, da responsabilidade. Como é que isso funciona na SA? Esse é o grande trunfo. A responsabilidade do acionista é limitada ao preço de emissão das ações que ele subscreveu ou comprou. Na prática. Na prática. O risco máximo do investidor é perder o valor que ele colocou ali. O patrimônio pessoal dele está protegido. Se a empresa quebrar devendo milhões, os credores não podem ir atrás da casa, do carro dos acionistas. Isso é uma diferença fundamental em relação a outros tipos, como a limitada, né? Lembro que lá existe uma responsabilidade solidária pela integralização de todo o capital social. Uma diferença crucial. Na limitada, se um sócio não paga a parte dele, os outros podem ser chamados para cobrir o buraco. Na SA, não. Cada um responde estritamente pela sua parte. Nesse aspecto, cada um por si. E essa individualidade se reflete até no nome da empresa. No nome. Como assim? A SA só pode usar denominação, ou seja, um nome fantasia seguido do seu objeto social e obrigatoriamente das expressões sociedade anônima ou companhia. E aqui tem uma daquelas pegadinhas clássicas de prova, não é? Alguma coisa sobre a posição da palavra companhia. A clássica. A palavra companhia ou CIA pode vir no início ou no meio do nome. Mas atenção, nunca no final. Nunca no final. E por quê? Se aparecer no final, a lei presume que é outro tipo societário, uma sociedade em nome coletivo, onde a responsabilidade dos sócios é ilimitada. É um detalhe que muda tudo. Nossa, muda tudo mesmo. Entendido. E dentro do universo das SAs, a gente tem aquela grande divisão, abertas e fechadas. O que define essa fronteira? A fronteira é o mercado. A companhia aberta é aquela que busca recursos do público em geral. Na Bolsa de Valores, por exemplo. Isso, ela pode ter suas ações e outros valores mobiliários negociados na Bolsa de Valores ou no mercado de balcão. E por captar dinheiro do público, ela vive sob o olhar atento e a fiscalização rigorosa da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. E a fechada, imagino, é o contrário. Exatamente. A companhia fechada não emite valores para negociação pública. Ela busca recursos de forma privada entre um grupo restrito. E por isso as regras são mais simples. E ela não precisa de autorização da CVM para funcionar. O que dá mais agilidade, né? Certo. O bloco de construção está claro. É uma entidade poderosa com risco limitado para os donos. Agora, como é que se coloca uma dessas na rua? Como uma SA nasce?
Bom, o nascimento de uma SA é um ato bem solene, com um rito definido pela Lei 6.404. O artigo 80 estabelece 3 requisitos preliminares, que são como os pilares da fundação. Ok, quais são? Primeiro, a subscrição de todas as ações em que se divide o capital social por no mínimo 2 pessoas. A pluralidade de sócios como regra geral, então. E o segundo pilar? O segundo é a realização da entrada. Os sócios precisam pagar, no ato, pelo menos 10% do preço de emissão das ações. E um detalhe importante, esse pagamento inicial tem que ser em dinheiro. Em dinheiro. Por que essa exigência? A lei quer ver liquidez desde o começo, para garantir que a empresa não nasça, sem caixa nenhum. Faz sentido. E o terceiro passo? Imagino que seja para provar que esse dinheiro realmente existe. Precisamente. O terceiro requisito é o depósito dessa entrada de 10% num banco autorizado pela CVM, como o Banco do Brasil. O valor fica lá, numa conta vinculada, até a companhia ser registrada. Ah, então os administradores não podem sair usando o dinheiro logo de cara. Não, de jeito nenhum. Isso evita a criação de empresas de papel, que só existem na teoria. Ok, os 3 pilares são claros. No mínimo 2 sócios, 10% de entrada em dinheiro e depósito em banco. Mas a gente sabe que no direito sempre tem uma exceção. Você acabou de dizer que precisa de no mínimo 2 pessoas, mas eu já ouvi falar da subsidiária integral, que tem um sócio só. Como isso funciona? Parece uma contradição. É a grande, fascinante exceção à regra. O artigo 251 da Lei das SAs permite a existência de uma SA com um único acionista. Mas, e este é um mas gigantesco. Sempre tem um mas. Sempre. A condição de ouro é: o acionista único tem que ser uma sociedade brasileira. Não pode ser uma pessoa física, nem uma empresa estrangeira. Ah, então é uma ferramenta de controle para outras empresas. E por que uma companhia faria isso em vez de, sei lá, criar um novo departamento? Pela separação de riscos e patrimônios. A subsidiária integral é uma nova empresa com CNPJ próprio, personalidade jurídica própria, patrimônio próprio. Entendi. Se a subsidiária tiver um problema financeiro, em regra isso não contamina o patrimônio da sua controladora. É uma forma de isolar o risco de uma nova operação. E como ela é criada? O processo não pode ser o mesmo dos 3 pilares, já que só tem um sócio? Não, não pode. Existem 2 formas principais. A primeira é por um ato unilateral, via escritura pública. A segunda forma é mais um movimento de xadrez estratégico. Uma sociedade brasileira compra 100% das ações de uma SA que já existe e a transforma em sua subsidiária integral. Ah, isso deve ser comum em aquisições para reorganizar a empresa comprada. Muito comum. É para controlar totalmente mesmo. Entendi. Então temos a SA como uma entidade autônoma e a subsidiária como essa ferramenta de controle. Mas no mundo real, as empresas se unem para projetos gigantescos. E isso nos leva às formas de colaboração, o grupo de sociedades e o consórcio. Exato. E aqui a gente entra num terreno que o professor Lessa aponta como fonte de muita confusão. Qual a primeira coisa que a gente precisa saber? A primeira e mais importante informação, a pegadinha central da FGV, é que ambos são entes despersonalizados. Despersonalizados. O que isso quer dizer? Nenhum dos dois tem personalidade jurídica própria. Eles não são uma nova empresa. São como um clube, um acordo de cooperação. Isso é contraintuitivo. A gente ouve grupo Pão de Açúcar e imagina uma única entidade gigante. E esse é o erro comum. O grupo de sociedades é mais como um império familiar. Existe uma relação hierárquica vertical. Certo. Tem uma sociedade de comando, a controladora, que, aliás, obrigatoriamente tem que ser brasileira, e as sociedades filiadas, as controladas. Cada uma mantém seu CNPJ, seu patrimônio, mas todas seguem uma direção econômica unificada. E isso é formalizado de alguma forma? Sim, por um documento chamado convenção, que é arquivado na junta comercial. É uma relação de controle permanente, bem estruturada. Certo. O grupo é um império, uma estrutura permanente e hierárquica. E o consórcio? Parece ser algo bem diferente. Totalmente diferente. Se o grupo é um império, o consórcio é uma equipe de super-heróis que se une para uma única missão. Gostei da analogia. É uma aliança horizontal, uma parceria temporária entre empresas para executar um empreendimento específico. Construir uma usina hidrelétrica, uma linha de metrô. Não há hierarquia,
Acabou o projeto, o consórcio se desfaz. E a questão da responsabilidade, que é sempre o ponto mais sensível. Como fica no consórcio? Aqui está o ponto mais cobrado em provas. A regra geral, segundo a lei das S's, é que não há presunção de solidariedade entre as empresas consorciadas. Ou seja, cada uma responde pelo seu. Exatamente. Cada uma responde por suas próprias obrigações, na medida do que foi definido no contrato. A lei faz isso para incentivar a cooperação em projetos de alto risco. Mas essa regra de não ter solidariedade parece perigosa para quem contrata com consórcio. Se algo der errado na obra de um metrô, o governo teria que processar cada empresa separadamente. Isso seria um pesadelo. Seria. E é por isso mesmo que a lei criou exceções cruciais. A primeira grande exceção é nas relações de consumo. Ah, Se o consórcio construiu um prédio e aparecem defeitos, o Código de Defesa do Consumidor estabelece a solidariedade. O comprador pode processar qualquer uma das construtoras do consórcio pelo valor total. isso muda completamente o jogo. Totalmente. E a outra exceção importantíssima é nas licitações públicas. A lei de licitações também impõe a responsabilidade solidária. Para proteger o Estado. Exato, é uma garantia. E um último detalhe sobre o consórcio. A falência de uma das empresas não extingue o consórcio. As outras continuam o projeto. Ok, cobrimos muito terreno. Se fôssemos criar um mapa mental para fixar os pontos que a FGV mais gosta de transformar em armadilhas, o que não poderia faltar? Vamos lá. Primeiro, o DNA da SA. Sempre empresária, responsabilidade limitada ao preço das ações, nome e denominação e a palavra companhia nunca no final. Certo. Segundo, nascimento da SA. A regra dos 3 pilares mínimo de 2 sócios, 10% de entrada em dinheiro e depósito em banco. Terceiro, a exceção que confirma a regra, a subsidiária integral. O ponto de ouro aqui é que o acionista único tem que ser obrigatoriamente uma sociedade brasileira. Uma ferramenta de controle e isolamento de risco. E o quarto? Quarto, as alianças. O grupo de sociedades. Pense em império. É hierárquico, permanente, formalizado por convenção. E o principal, não tem personalidade jurídica. Comando brasileiro. E Por último, o consórcio. Pense em missão. É horizontal, temporário, por contrato e o ponto mais crítico, também não tem personalidade jurídica. E a regra é a ausência de solidariedade. Mas a luz de alerta deve piscar imediatamente para as exceções. Consumo e licitações públicas, onde a responsabilidade é solidária. Perfeito. Essa questão da ausência de personalidade jurídica do grupo e do consórcio é a armadilha mais comum. Porque a gente tende a pensar neles como novas empresas. Exatamente. E isso é o caminho mais rápido para o erro na prova. As obrigações e os direitos são sempre das sociedades que os compõem. Essa análise mostra que a escolha entre criar uma subsidiária, formar um grupo ou um consórcio não é uma decisão formal. É uma decisão estratégica que define risco, responsabilidade e controle. Fica uma reflexão para quem nos ouve, né? Ao analisar uma grande operação econômica, tipo a construção de uma ferrovia, como a estrutura societária escolhida impacta a segurança dos contratos, a responsabilidade perante o poder público e os direitos dos consumidores. A resposta está nesses detalhes que a gente viu hoje. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sobre a autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou nos estudos, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Existe algum tema específico que gostariam de ver analisado? Deixem nos comentários. Até a próxima!